Pessoal, nós vamos dar início à parte técnica do nosso curso de redação, por onde ele de fato deve ser iniciado. Faz mais ou menos 20 anos que teve início no Brasil a sequência de estudos de textualidade. Textualidade, o que seria, professor? Nós podemos defini-la como um conjunto de características que fazem com que um texto seja um texto. Nem precisaria dizer que nem tudo é texto. Algumas das sequências linguísticas que nós construímos não vão formar texto. Imagine, por exemplo, que eu diga algo como elefante, asfalto, flor, cantar. Elefante, asfalto, flor, cantar são palavras que de fato não formam uma sequência que tenha sentido, que tenha lógica, que possa ser considerada um todo inteligível, possível de ser entendido por alguém. Dizemos, portanto, que isso é um conjunto de palavras, mas não um texto. Repito, os estudos sobre textualidade são relativamente recentes, têm apenas algumas décadas. E o Enem, podemos ver que é uma prova muito moderna, porque ao surgir em 1998 já trouxe questões e já trouxe uma redação que se baseia em larga medida na teoria da textualidade. Textualidade, portanto, o conjunto de características que fazem com que um texto seja um texto, é o nosso tópico desse segundo módulo do nosso primeiro encontro. Bom, eu sei que você conhece algumas das coisas que nós chamamos de fatores de textualidade. E o que são fatores de textualidade? São as coisas, repito, que fazem com que um texto seja um texto. O primeiro importante fator de textualidade, assim como o segundo, é muito documentado desde pelo menos o ensino fundamental 2, desde o final do fundamental 2 e ao longo de todo o ensino médio, e principalmente ao longo dos pré-vestibulares e da sua preparação para o vestibular e para o Enem, você ouve falar de coerência e de coesão. É pelos dois, portanto, que vamos começar. Alguns desses fatores de textualidade que estão aqui, que são 7, eles estão, de fato, mais relacionados às pessoas que vão escrever o texto e, de fato, são mais presentes no texto em si mesmo. São a coerência e a coesão. Outros vão depender não só do que nós escrevemos no texto, mas da nossa situação de comunicação. Ou, como diz a linguística, a ciência que dá base aos estudos de letras, vão depender também do contexto, da situação pragmática, isto é, prática, da situação concreta em que nós estamos nos comunicando. Por exemplo, esta situação aqui, em que eu falo sobre a emissora e vocês, na verdade, ouvem, são os receptores. Os outros, esses, intencionalidade, aceitabilidade, situacionalidade, e o par, informatividade e intertextualidade, esses de fato vão depender muito do contexto, mas um pouco daquilo, claro, que eu escrevi. Enquanto que os dois primeiros dependerão principalmente do que eu coloquei no papel e menos do contexto em que nós estamos. Mas essa distinção não precisa preocupar ninguém. O importante é você saber que, segundo a linguística, 7 são as características, ou como vamos referi-las a partir de agora, 7 são os fatores que fazem com que um texto seja considerado um texto. Aqui nós temos, para começar, a coerência. Como é que eu definiria a coerência? Ela pode ser definida, e vamos tratá-la em outra ocasião, mais detalhadamente, de 2 modos, porque ela tem 2 níveis. A coerência existe no nível interno do texto e existe no nível externo. Se eu digo que o coronavírus, que agora nos traz tantas necessidades de recolhimento, é algo que veio trazido pelos habitantes da Lua, pelos habitantes nativos da Lua, que eles estariam inventando algo. Essa invenção é incoerente com a realidade, já que não se conhecem habitantes da Lua, muito menos aqueles que de lá vieram para cá e que nos trouxeram vírus. De fato, isso seria incoerente. Incoerente em relação à realidade externa ao texto. Daí dizemos que é uma incoerência externa. Ora, se já sabemos o que é isso, então podemos dizer que o meu texto é internamente e externamente coerente. E será externamente coerente quando eu inventar fatos. Bom, isso não basta. Pode ser que eu trabalhe apenas com a verdade. Mas pode ser que eu inicie meu texto dizendo que o coronavírus é muito perigoso. No meio dele, digo que não é tão perigoso assim. Ao final, eu digo que ele não é nada perigoso. Se construísse esse tipo de sequência de informações, o problema já não seria inventar o coronavírus, porque ele de fato existe, ele de fato está aí. Eu então não seria externamente incoerente, mas seria internamente incoerente, porque eu disse coisas que desfalaram o que eu próprio havia dito.
Eu disse algo e o seu contrário, que de fato é uma incoerência, mas não mais uma incoerência externa, e sim uma incoerência interna. Vocês são inteligentes, já perceberam sem necessidade de maior explicação que todo texto precisa ser coerente tanto interna quanto externamente. Professor, como é que eu asseguro a coerência do meu texto? Vamos ver como desenvolvermos as competências ou critérios de correção do Enem, que eu consigo isso fazendo com que o meu texto, de fato, tenha uma tese clara. A tese é a minha opinião, o meu ponto de vista, que de preferência deve estar no início do texto. Quando isso é claro, e quando eu retomo essa ideia central, essa tese, essa opinião, quando vou finalizar o texto, iniciando já a conclusão, eu mostro ao avaliador que há uma semelhança, há uma analogia, há algo de bastante próximo e bastante parecido entre os dois pontos que lá estão. Isso então teria que ser visto, isso é algo muito interessante. Mas vamos lá. A coerência ficou explicada e nós passamos à famosa palavra coesão, que nos traz algumas situações interessantes. Professor, se a coerência é não inventar coisas e não falar uma coisa que desfale aquilo que eu próprio falei, o que é a coesão? Você se lembra, por certo, ou é muito possível que alguns de vocês se lembrem, da clássica definição de coesão. Costuma-se dizer que um texto é coeso, isto é, tem coesão, quando suas partes estão interligadas. Por exemplo, uma frase é feita de orações, são as partes da frase. Quando uma metade da frase, uma oração, se liga a outra metade, de uma forma harmônica e lógica, nós temos que essa frase é coesa. Quando uma frase se liga a outra frase, de maneira também harmônica, nós dizemos que essas frases são coesas entre si. Quando uma parte do texto, como uma introdução, se liga harmônica e logicamente à segunda parte, que é o desenvolvimento, e o desenvolvimento harmonicamente se liga, se entrelaça à conclusão, dizemos também que as partes do texto estão entrelaçadas de uma forma coesa. A coesão não é tanto uma ideia, ela é mais um modo de mostrar nas palavras, no modo de construir que as partes estão entrelaçadas. A mais conhecida metáfora para expressar isso é a de texto e tecido. Um tecido é um entrelaçamento de linhas, um texto, um entrelaçamento de frases, de palavras, de orações, de parágrafos e assim por diante. Ora, existem muitas maneiras de eu entrelaçar uma parte do texto a outra parte. Mas para o Enem, para os vestibulares e para a teoria básica usada nos nossos processos seletivos principais, esses que vocês buscam como Enem nos vestibulares, existem dois tipos de mecanismos de coesão que são mais importantes. O primeiro deles, eu poderia definir como sendo um mecanismo de coesão que existe quando uma palavra faz referência a outra palavra. Exemplo, o professor Márcio iniciou a aula, ponto. Ele está falando nesse momento. A palavra ele retoma o professor Márcio. Sabemos todos que a língua portuguesa, como várias outras que vieram do latim, não gosta de repetições desnecessárias. O francês, o italiano, o romeno e o espanhol são assim também. São línguas neolatinas, filhas da língua latina, que de fato preferem que nós não repitamos palavras. Ora, então eu troco uma palavra pela outra. E essa habilidade de trocar uma palavra pela outra, sendo a segunda uma palavra que faz referência à primeira, é uma habilidade que nós chamamos de coesão referencial. A coesão referencial, portanto, muito conhecida e citada em manuais, muito discutida em aulas, nada mais é do que, basicamente, resumidamente, a habilidade de trocar uma palavra por outra palavra. Essa habilidade que nos dá uma vantagem competitiva em uma das competências ou critérios de correção do Enem, que é a que trata justamente dos mecanismos linguísticos, ou seja, dos modos de escrever o texto assegurando a coesão. Mas não basta que eu troque uma palavra pela outra, evite repetições desnecessárias, embora algumas repetições possam ser feitas porque são inevitáveis. Não basta então trocar uma palavra pela outra. Eu precisaria também que as minhas sequências de texto, que as partes do meu texto estivessem, enquanto possível, entrelaçadas. Vamos a uma situação. O professor Márcio explicou a matéria para que os alunos possam entender. Eu tenho aqui uma frase que é um todo de sentido que se articula com algumas partes, que nós chamamos de orações, como você aprendeu em análise sintática no ensino médio ou ainda está aprendendo.
A primeira parte é: o professor Márcio explica a matéria. Temos um verbo e, portanto, uma oração, porque a cada oração equivale um verbo e cada verbo dentro da frase constitui uma oração. Mas nós temos uma outra parte da frase que diz: para que os alunos entendam. Ora, o professor Márcio explica a matéria, os alunos devem entender. Há uma relação entre a primeira e a segunda partes. A relação de finalidade. O motivo, a finalidade, a razão pela qual aqui estou explicando a matéria é a razão pela qual eu desejo que vocês aprendam a matéria. Então, quando eu tenho uma relação de finalidade, explica para que os alunos entendam, a expressão para que é uma conjunção, uma locução conjuntiva, ou seja, um grupo de palavras que funciona como conjunção, como ponte, é indispensável. Eu poderia dizer algo como: o professor Márcio explica a matéria. Bom, ele deseja que os alunos aprendam. Isso não seria incorreto. As duas frases ainda seriam gramaticais, ainda seriam aceitas, mas não seriam tão coesas quanto possível. Elas se tornam mais coesas quando a relação de finalidade, de objetivo, de motivo está expressa com uma palavra que mostre o motivo, com uma palavra que mostre a razão, que mostre a finalidade. Portanto, a regra muito básica de coesão, nesse caso, já não é mais a troca de uma palavra que faça referência a outra. Já não é mais a coesão referencial, e sim a coesão sequencial, que, com esse nome aparentemente estranho, nada mais é do que algo muito simples. Coesão sequencial é construir as partes do meu texto, de forma que eu sempre coloque entre elas algumas palavras, como conjunções, eventualmente como pronomes, como advérbios, que funcionem como elos entre as partes do meu texto. A coesão sequencial é a utilização de conectores, assim como a coesão referencial é a troca de um termo pelo outro para evitar que nós tenhamos repetições desnecessárias. A coesão é um dos mecanismos que fazem com que o seu texto seja mais claro, com que seja mais lógico e eu diria até com que seja mais elegante. Desnecessário dizer, portanto, que por isso o Enem criou uma parte dos seus critérios ou competências de avaliação da redação especificamente dedicada à coesão. E desnecessário também dizer que quando os meus mecanismos coesivos, isto é, quando a minha capacidade de fazer a coesão é alta, eu terei sem dúvida um desempenho superior ao de muitos candidatos. Estão explicadas, portanto, duas importantes questões a respeito de coerência e de coesão. 2 dos 7 fatores de textualidade, isto é, das características que fazem com que um texto seja um texto. Vamos agora a outros que são ainda mais simples de entender e mais tranquilos de você assimilar. Um deles, que nós ouvimos falar em quantidade menor, não é tão conhecido assim, é a intencionalidade. Nem precisaria eu dizer que intencionalidade deriva de intenção. Professor, o que é a intencionalidade? É a característica do texto que mostra claramente a sua intenção. Todas as vezes em que o emissor, eu, por exemplo, nesta situação de comunicação em que agora estamos, e vocês, que são os receptores, estamos sintonizados, mas toda vez que eu deixo muito clara para você a minha intenção de comunicação, quando, por exemplo, num texto argumentativo como o que o Enem pede, eu deixo bem claro que a minha intenção, como em todo texto de natureza argumentativa, é convencer, é persuadir, é fazer com que quem me leia pense como eu penso. Toda vez que isso fica muito claro, que a minha intenção fica bem claramente colocada, eu tenho, sem dúvida nenhuma, um desempenho melhor. Observem isso. Todas as pessoas que nós consideramos boas comunicadoras, todos aqueles que pela TV, pela internet, ou em quaisquer circunstâncias presenciais, como uma aula, uma palestra, nos parecem capazes de se comunicar com facilidade. Aquelas pessoas que dão recado e fazem com que você o entenda, essas pessoas capricham na intencionalidade. Elas dão especial cuidado à intenção que querem colocar. Numa redação do Enem, professor, essa seria uma pergunta possível. Como é que eu coloco a intencionalidade? Eu a coloco de uma forma bem simples. Eu a coloco, por exemplo, com uma tese clara. Mas a tese clara não era importante para a coerência, sim, e é também para a intencionalidade. Observem que há textos que nós lemos e que, ao final deles, nós não sabemos exatamente o que a pessoa quis dizer. Não é que ela escreveu mal, não é que ela não conheça as palavras, as regras, a gramática e até os vocabulários que deveria empregar dentro do seu texto. O que ocorre é que talvez elas não tenham muita clareza sobre como processar a informação de forma a tornar claro o que elas querem.
Uma lição para a redação e para a vida, portanto, quando quiserem ser bons comunicadores, e precisarão ser, eu garanto, tanto na vida acadêmica, a vida da faculdade, quanto fora dela, já no mercado de trabalho, porque o mundo hoje é rápido e precisa de pessoas claras, concisas, objetivas. Quando nós conseguirmos uma boa intencionalidade em qualquer ambiente em que estejamos, em qualquer contexto ou situação nos quais nos encontremos, vamos conseguir fazer com que a nossa comunicação seja mais efetiva. Portanto, sempre deixar muito claro, e eu vou ensinar com os argumentos, com a conclusão de outras maneiras, o que eu posso fazer para que isso aconteça. Vamos a uma outra parte, agora já estamos caminhando para a quarta das características, ou o quarto fator importante, que é a aceitabilidade. O quarto fator de textualidade. A aceitabilidade, um pouco diferentemente das outras características ou dos outros fatores de textualidade, não depende propriamente de quem está escrevendo ou falando. Por exemplo, a aceitabilidade da minha fala nesse momento, e aceitabilidade significa o quanto vocês vão entendê-la e aceitá-la, depende muito de vocês. Aparentemente dependeria só de mim, de eu ser claro, coerente, coeso, mas na verdade depende um pouco de quem lê. As teorias mais recentes de texto, as obras mais recentes que o Enem leva em conta, e os vestibulares mais modernos também, dizem que quem lê o texto ajuda a construí-lo. Antigamente se pensava o contrário disso. Pensava-se que apenas quem escreveu o texto o estaria, de fato, construindo, e que a função do leitor seria quase passiva. Eu passo os olhos e apenas decodifico as letras, as sílabas, as palavras, as orações, as frases, os parágrafos e as partes do texto. Hoje nós sabemos que não. Exemplo, o Enem adora isso tanto na redação quanto nas questões de linguagens e até de ciências humanas. Pensem, por exemplo, numa frase que costumo usar bastante com os meus alunos. Eu digo, agora estou me sentindo bem. Vocês todos diriam, talvez o professor Márcio não estivesse se sentindo tão bem assim anteriormente. Talvez ele estivesse com alguma espécie de problema. Talvez ele tivesse alguma coisa que de fato o prejudicasse. Eu poderia dizer assim, essa é uma interpretação correta. Só que isso não estava explícito. Explícita, isto é, escrita ou dita, claramente, foi apenas a informação de que agora me sinto bem. A informação de que antes eu não me sentia tão bem assim é uma dedução que vocês fizeram. É um raciocínio, uma inferência. Inferência é uma forma de eu extrair uma conclusão do que alguém me disse. Alguma coisa. Alguém me diz algo e eu extraio uma conclusão desse algo. Isso sim é uma inferência. Ora, uma inferência, então, é preciso que eu a faça quase sempre. O tempo todo nós fazemos inferências. Exemplo, chego à janela, olho para o céu, e no dia que está com bastantes nuvens, com bastante vento, com uma umidade crescente no ar, eu já sei que possivelmente virá uma chuva, saio de casa deixando fechadas as minhas janelas. Isso significa ler o céu. Isso significa ler o tempo, porque nós não lemos apenas palavras, nós lemos a face das pessoas, interpretamos a face delas, nós interpretamos o céu e assim por diante. Ora, interpretar, palavra-chave para o Enem, significa, entre outras coisas, ler aquilo que não está escrito. Isso é uma habilidade fundamental e depende de nós. Portanto, aquele que lê contribui com a sua aceitabilidade para aquilo que aquela pessoa que escreveu colocou no papel. O problema é que, de fato, a aceitabilidade pode ser maior ou menor, e nós podemos influenciar isso. A boa notícia é que eu não dependo do meu leitor. Eu posso contribuir para que a aceitabilidade do meu leitor, para que ele aceite melhor o meu texto. Isso eu posso fazer de muitas maneiras, mas principalmente com a situacionalidade, somada ao que já vimos aqui, com a intencionalidade, com a coesão e com a coerência. Coerente, coeso, intencional, eu consigo que o meu texto seja aceito. Isso também consigo por meio da situacionalidade. Palavra estranha para algo muito simples. É nada mais, nada menos do que contexto. Vamos imaginar que nós estejamos numa região do Brasil e nós peçamos um pouco de mandioca. As pessoas vão dizer, eu não tenho isso. Porque estão acostumadas na feira que vende produtos da roça a falar aipim ou a dizer macaxeira. Se eu me adapto a isso, se eu indico à pessoa de quem desejo comprar mandioca, que mandioca é o modo como eu me refiro a aipim ou macaxeira,
outros nomes que esse vegetal tem, eu estou aumentando a situacionalidade. Resumidamente, então, todas as vezes em que eu explico os pontos obscuros, os pontos não muito claros do meu texto, para quem vai ler, eu estou aumentando a situacionalidade. Eu estou fornecendo o contexto, dando à pessoa que pretende interpretar, estou dizendo ou escrevendo elementos que permitam que a interpretação seja feita mais facilmente. Aí nós temos então a situacionalidade bem trabalhada. Professor, para o Enem isso significa o quê? Significa, em primeiro lugar, que nenhuma palavra muito complexa, que seja, por exemplo, da química, da biologia, que seja da matemática ou de qualquer outra área, deve ser usada no texto sem ser explicada. Veja, eu disse sem ser explicada. Termos técnicos das diferentes áreas podem e devem ser usados se você deles tem domínio, se você entende o que eles significam e de fato vai usá-los corretamente. Mas, sendo técnicos, sendo muito específicos e sendo o avaliador do seu texto, por exemplo, no Enem, graduado em letras e não em ciências da natureza, seria interessante que você explicasse aquilo que você está colocando. Claro que nós não podemos exagerar. Nada de dizer algo como é preciso que todos bebam água, um composto formado de hidrogênio e oxigênio, porque nesse caso nós estaríamos dizendo o óbvio. Aquilo que desnecessário se faz porque todos sabem, porque é básico, integra o conjunto de conhecimentos científicos que qualquer pessoa que saiu do ensino fundamental 1 dispõe. Situacionalidade, portanto, é algo bem interessante, bem fácil e está relacionado com eu explicar as coisas complexas do meu texto às pessoas que eventualmente não as entendem. Então, já temos que a situacionalidade, a explicação das coisas difíceis do meu texto, a facilitação do entendimento do meu texto para quem vai lê-lo, junto com a aceitabilidade, que é a característica que o leitor tem e que vai fazer com que ele queira entender o nosso texto, tenha a possibilidade de fazê-lo, assim como a intencionalidade, que é deixar clara a minha intenção, a coesão, que é deixar bem amarradas as partes do texto, e a coerência, que é cuidar para que as ideias e os raciocínios não se choquem com a realidade ou com outras ideias que desenvolvemos. Tudo isso até aqui nos dá um texto bastante competitivo. Ora, o que nós vamos perceber agora é que a informatividade e a intertextualidade completam esta sequência de 7 fatores de textualidade. Isto é, repito, 7 características que fazem com que um texto seja um texto. Professor, você pode explicar a informatividade? Claro que posso. A informatividade é uma das mais fáceis de ser entendida. A informatividade nada mais é do que a quantidade de informação de que o seu texto dispõe. Mas, professor, como é que se mede a quantidade de informação do meu texto? É pela quantidade de palavras, de frases, de parágrafos? Obviamente que não. É pela quantidade de dados que você coloca em que de fato sejam relevantes para a discussão do tema que você se propôs a discutir. Mas, professor, como é que é feita essa medição? O Enem dispõe, os vestibulares também, de alguma forma de fazê-lo de forma simples e eficaz, sim, o Enem dispõe disso. Ele foi buscar essa possibilidade na área das ciências da informação. Quando ainda estava surgindo no século XX, ao final dos anos 1950, alguns cientistas da área da informação, que depois viria a ser chamado de computação ou informática, desenvolveram, entre eles, um cientista famoso que se chama Norbert Wiener, que é um europeu, uma fórmula bastante simples, e eu vou iniciá-la aqui para que você, a partir de agora, possa usá-la na leitura de textos, na avaliação de aulas, de videoaulas, de palestras ou de quaisquer outras informações ou ocasiões de formação e informação a que você tem acesso. Esse cientista e outros que o acompanharam na mesma linha de estudos disseram que a informatividade no texto é tanto maior quanto maior a sua imprevisibilidade. Complexo isso, aparentemente, mas isso pode ser traduzido em formas bem simples, em palavras bem mais fáceis de entendimento. Eu poderia dizer que o texto é tanto mais informativo quanto menos previsível é a informação que ele traz. Isso significa que se eu escrevo um texto, por exemplo, a minha redação do Enem, e se coloco lá conceitos da geografia, da história, da economia que eventualmente eu vi, se trago a lembrança de um filme, de uma letra de música, de uma revista em quadrinhos, ou de qualquer outro elemento chamado repertório sociocultural, isto é, do conjunto de informações diárias que eu tenho, e se isso não é previsível, se isso não é algo que todo mundo fez, isso aumenta a minha pontuação. Por outro lado, vocês já deduziram, porque são, na verdade, garotos e garotas inteligentes, já devem ter deduzido que o inverso é também verdadeiro.
se o meu texto traz apenas informações previsíveis ou não é enriquecido com nenhuma informação, a não ser aquelas que já são básicas e que são de fato previsíveis, ele tem baixa informatividade. Isso significa, em primeiro lugar, que eu não devo, em hipótese nenhuma, copiar trechos dos textos motivadores. Mas você já sabe isso, porque o próprio Enem, ao editar a sua cartilha do participante, que é o guia para que os candidatos possam fazer a redação, ele diz que você deve evitar a cópia de trechos dos textos motivadores. E por quê? Por causa da informatividade. Imagine que, discutindo o cinema e a democratização ao seu acesso no Brasil, eu cite uma lei que já está nos trechos motivadores. Imagine outro tema como violência contra as crianças. O trecho motivador 1 traz o caso do menino Bernardo, que, como sabemos, entrou para a história das agressões bárbaras cometidas contra crianças no Brasil. Outro trecho fala de outra garota também agredida, uma situação que ficou muito conhecida e muito famosa, infelizmente, que é a Isabela Nardoni. Esses casos, o da Isabela e o do Bernardo, são tão discutidos, tão falados, e estando presentes no trecho motivador, não são mais informativos como nós gostaríamos de ver se fosse. Então, o que é que eu faço? Mas, professor, eu não posso usar nada dos trechos motivadores? Sim, você pode. Você pode, eventualmente, em algumas circunstâncias, embora isso, como vou mostrar depois, não seja mais recomendado, você pode sim usar alguns dados, mas você não pode usar os dados no lugar do seu pensamento. Eles não podem substituir o seu raciocínio. Por isso, você não pode copiá-los em frases. Você pode, por exemplo, extrair um dado numérico. Você pode extrair uma lei, mas ela precisa entrar, a lei ou o dado numérico, dentro da linha do seu raciocínio. Você não pode colocá-los para, como dizemos aqui em Minas, encher linguiça, tapar buraco. Você precisa colocá-los para que eles, de fato, comprovem o ponto de vista que você está desenvolvendo. Essa é uma situação que nós não podemos definitivamente negligenciar. Eu preciso forçosamente colocar coisas que, de fato, são interessantes, mas essas coisas interessantes, de fato, precisam vir de outras fontes. Professor, será que me lembro de tudo isso? Eu já disse na primeira parte deste nosso primeiro encontro que você precisa ir lendo, pesquisando, assistindo a coisas e anotando. Anotando no nosso caderno de intertextualidade. Se as anotações forem bem feitas, se forem feitas como sugeri na primeira parte da aula, em macroáreas, de forma que você recupere facilmente tudo que foi anotado. E veja lá tudo que de meio ambiente você tem, tudo que de educação ou economia você tem, aí sim você se lembra, fica muito mais interessante. Informatividade, portanto, é a quantidade de informação e quanto mais imprevisível ela é, tanto melhor. Ora, eu disse quando apresentei as 3 áreas dentro das quais se desenvolve o curso de redação, que nós temos 3 áreas. A do centro, a do meio, é a organização do pensamento, é aprender a fazer introdução, desenvolvimento e conclusão, entendendo, entre outros pontos, a função que essas partes têm do ponto de vista lógico. Disse que outra coisa é o domínio da norma culta ou da gramática. E disse que a terceira era a informatividade. Vocês se lembram? Isso significa que a informatividade foi transformada pelo Enem, pelos vestibulares, e por isso também pelos cursos de redação como este em que agora estamos, em algo muito importante. Você precisa efetivamente de muita informatividade. Ora, a última das coisas é a intertextualidade. Se já sei que quanto mais imprevisíveis as minhas informações, melhor, então eu agora tenho que tentar entender como é que a intertextualidade entra no meu texto. Eu as coloquei juntas não só porque o quadro que é pequeno acabou. Eu as coloquei juntas porque, de fato, elas têm uma relação muito íntima, muito próxima. Eu diria que, como já defini anteriormente na primeira parte da aula, intertextualidade é a relação do seu texto com outro texto. Ora, há uma relação, então, bem clara entre a intertextualidade e a informatividade. Assim como existe uma relação entre coerência e coesão, uma relação entre intencionalidade e aceitabilidade, e que depois podemos detalhar e definir. Mas a relação entre a intertextualidade e a informatividade é a mesma que existe entre o patrão e o funcionário. O trabalho do funcionário existe em função das necessidades da empresa. Então vejam, é como se a intertextualidade fosse funcionária da informatividade. Para ampliar a informatividade, esse é o nosso objetivo, nós realizamos a intertextualidade. A intertextualidade, repito, pedindo desculpas pela repetição, é aquele modo que temos, eventualmente, de fazer com que o meu texto faça referência a outro texto. Ora, é bem simples isso e bem fácil de entender.
quando estabeleço intertextualidade, crio relações entre meu texto e outros textos, eu estou aumentando a incorretibilidade. Essa é a relação que existe entre elas. Da mesma forma, como você já deve ter deduzido, a relação que existe entre intencionalidade e aceitabilidade é muito grande, assim como uma relação que existe entre a situacionalidade e a aceitabilidade. Há também uma relação entre intencionalidade e aceitabilidade. Vamos defini-lo aqui pelo pequeno conjunto de setas que coloquei aqui. Quanto maior a situacionalidade, quanto mais informações eu forneço para que o meu leitor entenda os termos que estou usando, maior é a facilidade do meu texto ser aceito. Quanto mais intencionalidade há no meu texto, quanto mais deixo claro o que é que eu pretendo provar, qual é o meu ponto de vista, tanto maior é a facilidade de o texto ser aceito por quem vai ler ou ouvir. Portanto, essa relação que existe aqui também existe aqui. Nós temos que essas são características, esses são fatores de textualidade que estão desde sempre entrelaçados. E, da mesma forma, quando o meu texto é coerente, isso fica claro pela união das partes. E quando, de fato, as partes estão unidas, eu indico que há coerência em geral. Existem separadamente, não há como negar. Existem textos que são pouco coesos, embora sejam coerentes. Textos que, na verdade, são incoerentes, mas demonstram alguma coesão, em alguma medida. Existem textos que têm alta intencionalidade e ainda assim baixa aceitabilidade, porque talvez falte situacionalidade, e assim por diante. Mas não se preocupem muito com isso neste momento. O que nós, de fato, precisamos agora é entender que todas essas coisas aparecem como características da sua redação, do seu texto, aparecem como características dos textos que você vai ler. Daí aquela situação bem simples que temos dito. Algumas pessoas são boas de ler, produzem textos fáceis de compreender. Outras são boas de ouvir. Elas falam e nós entendemos. As frases são bem construídas, têm começo, meio e fim. Os raciocínios começam, continuam e se concluem. E você tem quase a impressão de que essas pessoas estão lendo. Só que elas não estão lendo. Eu tenho dito aos meninos e meninas que estudam comigo ao longo desse período que trabalhei por mais de 20 anos como jornalista. E nesse período, sendo especializado em política, entrevistei muitos políticos. E pude ver, por exemplo, governadores, senadores, deputados, prefeitos, vereadores e lideranças partidárias que algumas vezes eram absolutamente confusas. E em outras eram muito claras, muito concisas, iam direto ao ponto, e essa é uma outra grande característica que precisamos ter. Não há vantagem em usar mais palavras do que aquelas que são necessárias. Vantagem mesmo, eu diria, é nós usarmos todas as palavras que são necessárias, mas só as palavras necessárias. Isso se chama concisão. Você, por certo, tem algum parente que já mais velho e talvez menos reflexivo ou com menos capacidade mental, porque já está cansado, quando conta um caso, se alonga muito, em vez de resumir muito rapidamente. Na verdade, talvez o que ele mais queira, como sabemos, sendo, por exemplo, uma pessoa mais velha, é a atenção. Não é tanto contar o caso. Nós, educadamente, ouvimos quantas vezes forem necessárias. Costumamos, por educação, ouvir o mesmo caso, muitas vezes, como se estivéssemos ouvindo pela primeira vez. Isso é feito, é normal, é compreensível, não traz nenhuma espécie de problema. Mas na redação não pode ser assim. Na redação, como eu disse, por exemplo, na política, como eu disse, por exemplo, no jornalismo, na ciência e em tantas outras circunstâncias importantes como as leis, nós precisamos ir direto ao ponto. Já imaginaram uma receita de medicamento, uma receita de bolo, um manual de instruções para que você lide com o seu novo celular, se fossem escritos com muito mais palavras do que o desejável, seria quase impraticável a vida. Nós precisaríamos ler muito mais e ter muito mais trabalho e muito mais tempo de despender ou gastar para ter acesso a informações básicas. Qual é a intenção que tinha ao mostrar esse conjunto de características que, pela teoria da linguística, que repito, é a ciência que trabalha os estudos de letras, é uma ciência que nos ensina o que é um texto? É que quando você entende essas características, entende que elas são teórica e cientificamente as qualidades que fazem com que um texto seja um texto, você já entendeu os critérios de correção da redação do Enem, ou como o Enem chama, as competências de correção, que são o próximo passo desta nossa primeira aula, deste nosso primeiro encontro. Se você entendeu as
Características que fazem do texto o texto ou os fatores de textualidade. Já entendeu, com certeza, aquilo que são as competências de correção da